Olá, eu sou André Murat, sou oncologista de Belo Horizonte, da Clínica Personal Oncologia de Precisão e Personalizada, Universidade Federal de Minas Gerais e Grupo Brasileiro de Oncologia de Precisão. Hoje nós vamos comentar um estudo muito interessante que foi apresentado aqui no ESMO 2018 pelo Dr. Kim. É um estudo chamado BEFIRST. Esse estudo, pela primeira vez, avalia prospectivamente o biomarcador carga mutacional. A carga mutacional, ela presumidamente é um biomarcador que pressupõe que aquele tumor a ser tratado com imunoterapia, mais especificamente no caso desse estudo o atezolizumab, que é um anti-PD-L1, a ideia é que tumores que expressem ou que contenham uma grande carga mutacional, que tenham uma grande instabilidade genômica, esses tumores têm uma capacidade de gerar mais proteínas anômalas através das suas mutações, muitas vezes pela mudança da matriz de leitura. Então forma-se imunopeptídeos. Esses imunopeptídeos vão formar os neoepítopos, que por sua vez vão estimular o reconhecimento pelas células dendríticas, pelo complexo maior de histocompatibilidade e fazer com que os linfócitos sejam ativados e que possam então provocar a destruição, a necrose, a necroptose das células tumorais. Até então nós tínhamos dados nos atestando que esse biomarcador, ou seja, tumores com alta carga mutacional em câncer de pulmão, teria uma resposta melhor e uma sobrevida livre de progressão maior em câncer de pulmão, através de pequenos estudos retrospectivos. Esses dados foram publicados recentemente na revista Nature, pelo Dr. Gandara, o estudo Poplar e o estudo Woke. Esses dois estudos, ambos, demonstraram essa tendência, ou seja, tumores com uma alta carga mutacional, eles utilizaram a plataforma da Foundation One, que é uma plataforma em que se sequencia todo o exoma tumoral. Então, nessa plataforma utilizada, eles usaram um cutoff, ou seja, um índice de mais de 16 mutações por megabase. Então, seria esse grupo de tumores teria então uma alta carga mutacional, e abaixo de 16 seria uma baixa carga mutacional. Então, nesses dois estudos, na compilação desses dois estudos, houve uma sugestão de que a carga mutacional alta se correlacionaria com melhores respostas e maior sobrevida dos pacientes, então, tratados com atezolizumab. Esse estudo que eu estou comentando hoje, ele foi um estudo prospectivo, é um estudo em que se utilizou atezolizumab para tratar pacientes com câncer de pulmão já refratários a tratamentos convencionais, e prospectivamente se avaliou então o papel da carga mutacional. Foi usado o mesmo cutoff de 16 mutações por megabase e o estudo então confirmou prospectivamente. Eu tenho os dados aqui. Na realidade, os pacientes que efetivamente tiveram a avaliação, ou seja, houve uma situação em que a quantidade de mutações era suficiente para fazer a análise, no caso se considerou mais de 1% da fração alélica, considerando esse cutoff de 16, nós tivemos então que 49 pacientes ou 49 amostras foram de alta carga mutacional, mais de 16 de cutoff, 28 pacientes tiveram mais de 16% de cutoff e 91 tiveram menos de 16, ou seja, baixa carga mutacional. E o que se demonstrou é que os pacientes com a carga mutacional alta, ou os tumores com a carga mutacional alta, tiveram uma taxa de resposta superior, chegou mais ou menos a 28% de taxa de resposta, e aqueles com baixa carga mutacional em torno de 4,4%. E a sobrevida livre de progressão também foi maior no grupo que
tinha uma carga mutacional maior do que 16 mutações por megabase. Então, esse estudo foi o primeiro prospectivo a reforçar essa hipótese de que tumores com alta carga mutacional têm maior chance de resposta e de melhor sobrevida com o tratamento, no caso, o atezolizumab, mas provavelmente isso vai poder ser usado com outros imuno-oncológicos. Existe também um estudo, né, da combinação de ipilimumab e nivolumab. Esse estudo também correlacionou a carga mutacional. No caso, o cutoff foi diferente, foi um cutoff de 10, mas a combinação, tanto nível isolado, ou combinação de nível com quimioterapia ou nível com ipilimumab, também esses braços, desde que o tumor tivesse uma alta carga mutacional, também tiveram uma maior taxa de resposta, uma maior sobrevida livre de progressão. Então, concluindo, a ideia é que realmente cada vez mais vai se utilizar esse biomarcador. No caso desses estudos que eu demonstrei, né, no caso tanto do Oak quanto do Poplar, e agora com o atezolizumab no BEFIRST, qual que é a diferença em relação, por exemplo, ao que foi feito no IP e NIVO? Esse material foi extraído do sangue periférico, então foi uma biópsia líquida. Então, a ideia é que você possa eventualmente lançar a mão da biópsia líquida para fazer essa análise, não necessariamente na parafina. Então, muitas vezes poupa o paciente, por exemplo, de uma nova biópsia. Se você não tem a parafina disponível, a quantidade de DNA apropriada, esse estudo foi feito com DNA circulante ou DNA tumoral circulante. Então, essa é uma vantagem. Agora, a ideia é que isso ainda não está totalmente resolvido. Existem outras situações em que a ideia é que, normalmente, quando se faz a carga mutacional, você não discrimina o tipo de mutação. E a gente sabe que existem mutações que induzem neoepitopo, conseguem fazer neoantígeno com a maior facilidade. Geralmente, como eu disse, aquelas mutações em frame shift, ou que altera a matriz de leitura, porque formam proteínas novas. Agora, existem mutações, geralmente mutações pontuais, mutações sinônimas, ou mesmo mutações simples, em que não se faz uma nova proteína. Então, essas mutações têm um baixo poder de geração de imunopeptidomas, né? Então, na realidade, há autores que consideram que não é bem a quantidade de mutação que é o ponto final nessa discussão, mas sim a qualidade. Então, a ideia talvez que as novas plataformas de avaliação de carga mutacional nos discriminem que tipo de mutação ou qual a quantidade de mutação. Se são as mutações com alterações simples, né, pontuais, ou mutações em DEL, ou mutações em stop codon, ou as mutações frame shift. Então, essa informação também é importante para o cômputo global, para uma avaliação mais global, se efetivamente aquela carga mutacional é compatível com uma taxa de resposta, uma sobrevida maior. Qual a importância final disso? É a seleção de pacientes. Então, existem pacientes que tomam imunoterapia, se beneficiam, é uma minoria, e uma maioria de pacientes que não se beneficia. E muitas vezes a imunistoquímica do PDL1 não é suficiente para nos separar esses grupos de pacientes. Então, nós precisamos de novos biomarcadores. E, aparentemente, a carga mutacional é um outro biomarcador, uma outra opção, né? Principalmente naqueles casos em que o PDL1 é baixo ou inexistente. Esse estudo do BEFIRST, ele mostrou que nós podemos, é viável fazer isso em biópsia líquida, né? E, entretanto, devo ressaltar mais uma vez que isso ainda não é um dado fechado. A gente ainda tem mais algumas discussões, algumas hipóteses a serem vencidas, principalmente se só a quantidade de mutação é suficiente para formar esse biomarcador, ou se nós temos que selecionar ou temos que discriminar as mutações e dar qualidade a elas. Muito obrigado.